Eu vou conversar com o Dr. Neumar Alves de Araújo. Ele é autor do livro Origem Histórica do Jumento Doméstico. E ele que é médico dermatologista, é criador de asininos e de muares também, é proprietário do Aras Recanto. E nós vamos falar a respeito desse livro que ele retrata toda a história, retrata toda a introdução do asinino ou do jumento no Brasil. Dr. Neumar, para nós é uma satisfação tê-lo conosco, é uma satisfação falar a respeito dessa história. Uma história que todo mundo comenta, mas às vezes ela não é contada da forma que realmente aconteceu. Justamente. É uma coisa que sempre me intrigou, porque a gente tem tradição, meus bisavós, meus avós, meus pais, todos eram criadores de asininos e de muares, e a gente não encontrava nenhuma literatura concreta. Isso despertou em nós uma vontade de escrever algo, né, que fosse referência para o Brasil. Certo. Aí nós, através de pesquisa, de observação, de sensibilidade, principalmente de paixão, conseguimos fazer esse livro. Eu estava olhando esse livro, dando uma olhada esporadicamente, agora recebi o meu exemplar, vou ler esse livro de capa a capa, e eu estava acompanhando e vendo algumas informações que são informações muito minuciosas. Como que isso tudo, quantos anos de pesquisa o senhor gastou para colocar tudo isso no papel, para apresentar? Isso aqui é um guia, eu vi isso e vejo como um guia para muitos criadores de jumento. Imaginamos que sim. Esse livro foi mais de 15 anos de pesquisa, sabe? De pesquisa e com essa sensibilidade que a gente tem, fomos catalogando e documentando. Muitas viagens no exterior que nós fizemos, certo. né? E aí o livro vem desde a pré-história, e mencionando também as outras raças de equídeos, né, que não é só o jumento, passando pela arqueologia, espécies selvagens e chegando até a raça pega nossa aqui do Brasil. Eu vou focar nesse bate-papo de hoje um pouco mais na raça pega, no jumento brasileiro. Existem dois jumentos que são mais conhecidos no Brasil, que a gente menciona sempre, inclusive, o jumento nacional e o jumento pega. Por que essas duas raças? E o senhor explica para a gente a diferença dessas raças? Eu estou perguntando isso, o senhor cita isso no livro também. Aqui no Brasil nós temos a raça do jumento jegue, que eu vou falar isso aqui, você vai ficar estarrecido. É a raça de jumento mais importante do Brasil. Uhum. Por quê? Foi através do jumento jegue, do doce do jumento jegue, que o jegue é aquele pequenininho. Aquele pequeno, uhum. que se construiu toda a economia do Nordeste. Se certo. você for pesquisar, você vai ver. Uhum. Mas o que interessa aqui para nós é principalmente a raça do jumento pega e do jumento nacional, que também é chamado jumento brasileiro e também é chamado jumento paulista, né? Certo. Vamos falar rapidamente sobre o jumento nacional e o jumento paulista, depois eu falo sobre o pega. Isso. O jumento nacional, ele foi formado basicamente com jumento italiano vindo da Sicília, não vindo do continente, como muita gente acha, entendi. Jumento preto. Foi jumento normalmente de pelagem, pelo de rato, alguns pelos de rato mais escuro, e com jumento vindo da Sicília. O jumento nacional ele tem a cabeça mais avantajada, uma cabeça mais grosseira, né? Tem, porque a Sicília, lá no sul da Itália, fica próximo do Egito. O primeiro jumento que apareceu lá na Sicília, há 2000 anos antes de Cristo, foi o jumento de origem egípcia, que era um jumento de boa qualidade. Só que com o tempo, eles foram cruzando jumento de pelagem escura, de origem escura do continente italiano e também das Ilhas Baleares. Certo. E também do jumento espanhol. Aí ele ficou um pouquinho mais grosseiro, porque eles passaram a achar que o jumento tinha de ter mais porte, mais tamanho. Esses jumentos é que vieram para São Paulo, cruzou com nossos jegues que já existiam aqui e formou o jumento brasileiro ou nacional paulista, como se queira. Certo. E agora falando do jumento pega, que são as duas raças mais conhecidas no Brasil, tem o jegue também, né? São três raças mais conhecidas no Brasil. São três raças. O jumento pega. Primeiro, por que o nome pega? Isso me intriga muita gente. Por que o nome, essa nomenclatura pega? A nomenclatura pega é porque esse jumento ele era marcado com uma peça de prender os escravos chamada uma algema chamada pega. Como se fosse uma algema, mas na época tinha o nome de pega. Ele tinha essa marca, esse ferro. Então, por isso é que ficou com esse nome. Certo. Vamos analisar aqui rapidamente. Então, na época da mineração do Brasil, o que predominava, o que era?
eram os animais de carga. Os animais de carga eram burros grossos, mais fortes, que vinham do sul, principalmente da Argentina, um pouco do Uruguai, principalmente da Argentina, né, que eram vendidos na feira de Sorocaba. Mais peludo. É. Só que nessa época o transporte básico ele era através de animal. E todo o transporte de longa distância ele não era feito a cavalo. O cavalo não aguentava. Entendi. Ele era feito por mula. Toda pessoa que fazia viagem, praticamente todo mundo viajava sob o lombo do animal, ele tinha uma mula ou um burro para andar. O cavalo não aguentava. Entendi. E tinha que ser bom de andamento. Só que esses animais do sul, eles eram trotões. Entendi. Eles eram grosseiros. Eles Uma não marcha tinham, muito grosseira, não tinham áspera. boa disposição. O padre Torquato, que foi um visionário dessa situação, ele idealizou um asinino que produzisse animais direcionados para a sela, animais rápidos, vivos, espertos. Aí ele foi no jumento egípcio. Entendi. Então ele selecionou animais nacionalizados de sangue egípcio. E isso aí em torno de 1810. Quando foi em 1847, ele vendeu para o coronel José Eduardo de Rezende, que é aqui antecessor do nosso amigo aqui, Newton Rezende, lá de Lagoa Dourada. Aí esse coronel, ele fez um trabalho de seleção, de aprimoramento, não deixou entrar nenhum sangue dentro da raça. Entendi. E ficou em torno de 62 anos com essa raça fechada, Entendi. em Lagoa Dourada. Aí quando surgiu... Predominava jumentos de origem pelo de rato clara, tordilho, e jumento branco do couro preto, sem despigmentação. Porque eu já ouvi alguém comentar que existia uma raça Lagoa Dourada. Então existiu essa raça Lagoa Dourada ou existia esse nome por causa da região? Não, a raça do jumento pega, ela foi criada na região de Lagoa Dourada. Ah, entendi. Então existia às vezes uma fundição de nomes. Quando ela foi criada, em 1810, foi na região de Lagoa Dourada. Só que aquela região, na época, pertencia a Mariana. Mariana foi o primeiro município de Minas. Entendi. Depois, aquela região passou a pertencer a Conselheiro Lafayette, sabe? Mas o certo é que foi na região de Lagoa Dourada. Entendi. E esse padre, esse coronel, ele ficou aprimorando e desenvolvendo essa raça durante em torno de 62 anos. Quando foi, depois da morte dele, em 1904, por aí foi que introduziram um animal de sangue exótico, um jumento americano de sangue espanhol. Entendi. Aí foi dar uma alteração na morfologia Colocou o quê? e na função do jumento pega. Produziu o jumento mais altivo, mais cabeça erguida, orelha mais bonita? Como é que foi? Certo. Essa introdução deu o quê? Aí apareceu um jumento de estatura maior, e apareceu um jumento de orelhas maior, mas a parte da função piorou. Aí começou a aparecer indivíduos trotões, Entendi. ossatura mais grossa, canela mais grossa. Isso foi feito aonde? Na região próxima à Lagoa Dourada, naquele eixo ali de Entre Rios Passatempo. Certo. São regiões próximas. Depois, o senhor Elisiário pegou umas jumentas lá e levou para a Lagoa Dourada. Foi quando teve a mistura, quando teve essa mistura com o pega. E aí apareceu no pega a pelagem Juan, que até então não existia. Não tinha. Não existia. A pelagem Juan, ela veio desse jumento preto. Porque o jumento preto, a gente fala que é preto, na verdade não é preto. Ele é um castanho escuro. Um zaino. Se você for olhar com detalhe, você vai ver pelos vermelhos em torno do focinho, em torno dos olhos. Então, quando cruza, aí vai aparecendo esses Aí pelos é aquele vermelhos. gene recessivo. Às vezes teve... Foi que apareceu o Juan. Entendi. Então, no meu livro, eu detalho muito bem essas diferenças, né? Entre os caracteres que são desejáveis e não desejáveis. Os caracteres do eixo Entre Rios Passatempo, não desejável, caracteres desejáveis de Lagoa Dourada. Então vamos agora pegar desse livro, já que o senhor está comentando e falando tudo desde os primórdios, quando surgiu o jumento, e nós não vamos tocar muito nesse assunto, porque senão nós vamos... eu acho que o interessante é o amigo comprar o livro. Quem tem interesse, quem é criador de jumento, quem é criador, produtor de moares, como é o caso do senhor também, acho que tem que comprar esse livro, tem que ter esse livro, para conhecer toda a história. Acima de tudo, a gente quer divulgar, porque, como eu estava falando para você, o maior problema na criação de equídeos do Brasil, seja o Mangalago, o Campolina, o crioulo, é a falta de conhecimento histórico. As pessoas não têm conhecimento. Sabe? Eles estão trabalhando com aquilo ali, mas assim, meio a esmo, sabe? Entendi. Cruzou um jumento com a égua, é um burro. Agora, existem 3 categorias de moares no Brasil que são mais difundidas. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, existe aquele moar
um pouco mais de porte mais elevado, um pouco mais pesadão, né? Que muita gente gosta, outras pessoas não. Existe aquele muar do meio, que é esse da cabeça mais bonita, cabeça seca, que a gente fala, canela seca, e que o pessoal está colocando até no laço comprido, porque dão animais muito velozes. E tem aquele menorzinho um pouco. Isso acontece por quê? O jumento pega, ele deve ser de porte médio a grande. Entendi. O jumento pega muito grande, ele deve ser penalizado. Uhum. Por quê? Quando eu seleciono um jumento pega muito grande, com certeza eu estou selecionando caracteres desse jumento espanhol que eles introduziram na raça pega. Aí eu estou selecionando o quê? Eu estou selecionando aspereza, indolência, má vontade, e não é isso que eu quero na raça pega. A raça pega foi criada para quê? Para produzir muares para a sela, que sejam de preferência vivos, espertos e macios, machadores. Quem está nos acompanhando pelo SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, e quer ter um exemplar desse na sua propriedade, na sua casa, quer estudar um pouco mais, ou ver o estudo que o Dr. Neumar Alves Araújo fez, ele, várias viagens internacional, e aí deu nesse resultado, esse livro que está nas minhas mãos aqui, que é a Origem Histórica do Jumento Doméstico. Como que a pessoa faz para adquirir um exemplar desse aqui? Esse livro pode ser adquirido através do meu site, www.arasrecanto.com. Certo. E na associação do Pega, na BCJ Pega também tem? A Pega me comprou uns exemplares, mas lá já está esgotado. Já esgotou, certo. E o detalhe é o seguinte, eu quero agradecer o senhor pela sua presença aqui e quero te parabenizar pela obra, pelo trabalho. Eu estive olhando, vendo algumas informações contidas neste exemplar, neste livro. Realmente conta a história do jumento no Brasil e é como o senhor mesmo mencionou, às vezes alguns criadores criam por criar. E lendo um livro desse aqui, até para selecionar fica mais fácil. Você vê todas as credenciais e fala, opa, esse aqui eu estou tendendo para esse lado e eu não quero. Eu quero mais, o foco meu é produzir animais de sela. Então eu preciso de animais mais ou menos com esse porte físico, descendentes de tais animais. Fica mais fácil até na hora de investir para comprar um jumento do Garanhão para o seu Aras. Certo. Ô, Adriano, eu fico extremamente satisfeito, sabe? De você ter essa sensibilidade, de você me enxergar essa importância, né? E abrir esse espaço para a gente mostrar isso aqui. Então, o interesse que a gente tem é divulgar isso aqui, né? Que isso aqui é cultura, né? Exatamente. Esse é o interesse maior da gente, né? Às vezes... a gente encontrar pessoas assim, que têm essa percepção, essa sensibilidade, né? Igual você, o Nilton Rezende, que o Nilton, se você sabe, ele é descendente do coronel, né? Ele já me falou, José ele já me falou. E aqui nesse livro do senhor tem uma citação muito interessante, que tem um coronel que perdeu eu até comentava isso, ele perdeu um agrupamento de soldados e junto com esse agrupamento foram apreendidas 40 mulas. E aí o senhor menciona aqui que está escrito no livro, ele fala, sinto muito pelas mulas. Ou seja... É americano. O americano. Às vezes o Brasil desconhece a função, o trabalho do azenino e do muar no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Lamentou as mulas. Porque são animais difíceis de conseguir. Nos Estados Unidos, o jumento no exército dos Estados Unidos, ele é mascote do exército, né? Uhum. Então ele tem uma importância tremenda. Se você pode pegar aí, se quiser, posso mandar para você, esses filmes, só acho que foi na Segunda Guerra, só os Estados Unidos mandou para a guerra em torno de 300 mil mulas. Pois é. Então, e no Brasil não foi diferente. Até porque nós sabemos que algumas cidades de Minas Gerais, estado de São Paulo, também interior do estado de São Paulo, foram praças de negociações de muares durante muito tempo, porque a importância da mula, do burro no Brasil, a importância do jumento no Brasil, e é até hoje. Então, muitas regiões do Brasil foram desbravadas através de lombos de burros e mulas, e de jumentos também. O centro-sul do Brasil, ele foi conquistado através das tropas de muares. O Nordeste, através do jumento nordestino. Uhum. Mas o centro-sul nosso, ele foi conquistado. Isso é uma coisa que não pode desaparecer. Tinha de fazer parte de uma matéria, né? De uma cadeira na escola. Né? Exatamente. Parece que a coisa está muito distante de nós. Gente, até 1965, não existia caminhão boiadeiro, não. E que está aí, né? 65 está aí. Está aqui. Né?
Passou Não está fácil. longe, não. Não está longe, não. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, desejar ao senhor boa sorte, mais uma vez te parabenizar pelo seu trabalho, porque não é fácil. Eu tenho certeza que aqui tem muitas noites mal dormidas, muita pesquisa, um trabalho árduo e que vai te render bons frutos, bons resultados. Como o senhor disse no início, o que o senhor optou ou quis escrever o livro mais por paixão e para nós que estamos com esta pesquisa toda aqui editada e pronta para ser absorvida, eu acho que o amigo tem que investir, tem que comprar, tem que fazer o seu investimento, ter um material tão importante quanto esse. Nós aqui agradecemos, viu, Adriano, a oportunidade de poder fazer essa divulgação. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Boa sorte, tudo de bom.